Salve, salve, galera do Mercado Pet, um ótimo dia! Estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. Eu sou Jorge Guerra, o repórter Pet, e do meu lado, Guilherme Martinez. Um ótimo dia, Guilherme! E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você não tá com frio hoje? Cara, eu não tô com frio, eu não sou friorento, não. Jô, agora já esfriou um pouco. Eu vim de Faria Limer hoje, coletinho. Você tá chique hoje, hein? Diferente. É outro nível, né? Aqui é outro nível, né? Não tem jeito. E aí, convidado especial hoje? Sim, hoje a gente vai falar sobre excelência no atendimento veterinário. E a gente tem aqui uma convidada especial, vou deixar ela se apresentar, por favor. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou médica veterinária. Atualmente eu estou como gerente técnica do setor de qualidade do grupo da Pets, do Centro Veterinário Seres. E vou bater um papo aqui com vocês hoje para falar realmente sobre a excelência no atendimento veterinário. A Seres atualmente está com 128 unidades espalhadas a nível Brasil, e dessas 128 unidades veterinárias, 15 são hospitais veterinários que funcionam 24 horas. Então, eu vou esclarecer aí as dúvidas que vocês tiverem para a gente esclarecer para os tutores, para os colegas médicos veterinários. Muito legal, e cresceu muito, né? A gente estava comentando em off aqui, eu tive o prazer de ir na inauguração, né? Até o Sérgio estava presente, vocês fizeram um coquetel ali, meio na entrada, no estacionamento ali, né? Foi lá na Ricardo Jafé, né? Isso, e ali foi o que encantou a gente, né? Um hospital, ao mesmo tempo que ele é todo equipado, ele é clean, né? Uhum. Ele deixa o tutor ali, o pet, muito à vontade, né? Isso foi em 2018, né? 2018, que foi quando surgiu Seres, né? A marca veterinária mesmo. Isso foi em 2018. Muito legal. E de lá para cá, um sucesso. De lá para cá, a gente vem crescendo bastante, vem se preocupando cada vez mais com a qualidade, o atendimento veterinário e principalmente a segurança do paciente, né? E muito legal. Hoje, como assim, se a gente vê um pouco o mercado, a gente enxerga muito tradicional no nosso mercado pet as clínicas veterinárias de bairro, né? Uhum. E eu acho que o Seres, ele tem um salto bem diferenciado na parte de atendimento. E fala um pouco sobre a diferença do que vocês trazem de atendimento que é diferente dessas clínicas de bairro que hoje que é mais comum, né, no nosso setor. Na verdade, as clínicas de bairro, os veterinários, né, que trabalham nos pet shops de bairro, a gente enxerga eles muito como nossos parceiros, né? Porque às vezes eles podem ter limitações não técnicas, né? Mas limitações de estrutura física mesmo, por falta de espaço. Então, às vezes eles não têm um centro cirúrgico para poder realizar algum procedimento cirúrgico. E aí nós temos, dentro da rede, centros cirúrgicos equipados, todos estruturados, com equipamentos diferenciados para realizar esses procedimentos. Então, o paciente deles passa a ser nosso paciente no momento que precisa realizar, por exemplo, esse procedimento cirúrgico. Legal. Mas volta a ser paciente deles depois. Então, é uma troca. Então, a gente está aqui para agregar, para somar, para fazer uma parceria junto com eles. Esse é o exemplo do centro cirúrgico, mas dentro de outras coisas, pensando na parte de estrutura. Isso é uma primeira triagem que eles fazem. É uma triagem e a gente consegue fazer uma parceria e com isso unir cada vez mais a classe veterinária, que eu acho que é esse o grande diferencial. E o que é que a gente precisa caminhar cada vez mais para isso? É unir forças para a gente deixar cada vez mais rico de conhecimento técnico a medicina veterinária. Então, pode ser que nós também, dentro da nossa estrutura física, a gente tenha alguma restrição e a gente precisa encaminhar para um outro local que tenha suporte para tratar o paciente. O nosso foco principal, o nosso propósito é que o paciente fique bem assistido. Então, estando conosco ou não. Então, esse paralelo que o Gui fez da clínica, do veterinário de bairro, a gente entende muito que é um laço mesmo, é uma parceria que a gente cria em cima de estrutura que a gente já está bem definido dentro do mercado em relação à parte de... Claro, um time bem capacitado, com especialistas, uma equipe multidisciplinar, uma troca, né, uma transparência, um boletim bem passado para esse colega que for encaminhar para a gente. Legal. Então, isso é bem importante e a gente trabalha de uma forma muito séria e transparente para que tenha ética envolvida, né? Muito e legal. com muito Mas ali respeito. tem um pronto-socorro também?
Tem. Não tem também? Tem sim. Socorro de vocês. Tem. Então, se chegar se a emergência... quiser ir diretamente ali... Sim, é porta aberta, então pode chegar a emergência, independente se o paciente vai vir ou não encaminhado, o tutor pode vir sem a carta de encaminhamento. Ele pode vir para trazer o paciente para a gente atender. Então, é feito toda a triagem, todo o atendimento do começo ao fim, e a gente consegue dar todo o suporte. Cara, que legal. E a estrutura é bem bacana, né? Você já visitou lá, né, Gui? Já. Eu fiquei impressionado quando vi o tomógrafo lá. É muito bom. Um diferencial, a tomografia é um aparelho que a gente normalmente fazendo um paralelo para a medicina humana é até difícil você ver em alguns centros de diagnósticos humanos. E é um equipamento de ponta mesmo, né? De ponta. É fantástico. É o que ela falou, é legal essa ligação, né, entre a clínica, né, do bairro, né, que faz ali a primeira triagem. Imagina, não cabe, né? Não tem como caber um tomógrafo dentro de uma clínica de bairro, de um pet shop. Mas a gente tem. E não acho que nem só isso, dá né? Pra a gente ter essa continuidade, né? Falando em dados, a maioria do pessoal, os veterinários hoje, acho que uns 70% são generalistas, né? Que fazem o atendimento nessas clínicas de bairro, eles normalmente não têm a especialização. Então, por isso que você acaba levando depois uma sequência para um especialista. Então, isso é super importante. E você está levando no hospital ali que tem uma marca já consolidada, né? A segurança, a confiança. Né, e o clínico geral, a gente trabalha muito para que ele seja um médico da família. E esse trabalho a gente vem fazendo muito e cada vez mais a gente vai fortalecer isso dentro da rede. Isso é muito praticado dentro da medicina humana, né? Ter o médico da família, isso a gente ouvia muito antigamente. Hoje em dia a gente não ouve mais, né? Pelo menos eu não ouço mais. Eu não tenho. Na minha família não existe mais médico da família, mas se a gente for voltar um pouquinho para trás, era muito comum. E a gente quer trazer isso para dentro da veterinária. É ter aquela figura que é o generalista, é o clínico geral, que ele não tem obrigação de saber tudo, mas ele vai ser a referência, ele vai ser a ponte daquele atendimento, ele vai direcionar. Então, se o gatinho, se o cachorro, se o ratinho, independente da espécie, está passando por algum problema, e eu como clínica geral, eu tenho restrição técnica, mas eu sei o que está acontecendo e eu posso encaminhar para quem sabe mais do que eu vou encaminhar. Mas o paciente não vai deixar de ser meu. Eu vou acompanhar o caso, eu vou discutir o caso, eu vou dar assistência do começo ao fim, do nascimento ao fim da vida. E isso é o médico da família, essa é a participação, né? E também trabalhar muito na medicina preventiva, e não só na medicina corretiva, né? Que é quando o paciente está com algum problema e a gente precisa atuar em cima do problema. Você falou de medicina preventiva, né? Hoje eu vejo muitos médicos veterinários fazendo essa campanha, tentando conscientizar a galera que isso é muito importante para a saúde do pet. Né? Hoje isso aí tá em alta com a gente aqui na medicina humana, né? Fazendo a gente faz muitos paralelos, né? E tem que fazer mesmo, né? Tá em alta, né? Mas como conscientizar a galera disso? Né? Porque geralmente, assim, eu tava até conversando aqui eu tenho uma Dachshund, né? O que seria legal? Já fortalecer a coloninha dela, já ela uma vez por mês, tem 7 anos, mas ela já teve 2 crises, então eu já tive que correr, ela já parou de andar, né? Mas o que seria certo? Estudar a raça, exatamente, né? Ver qual a possibilidade ali que ela vai ter de doenças genéticas, né? E já começar a fortalecer, né? Como que a gente pode conscientizar a galera disso? O trabalho que a gente vem fazendo, e assim, forte mesmo, é de para cada paciente personalizar uma linha de cuidado, uma linha de atendimento. Então vamos pegar a sua cachorrinha, qual que é o nominho dela? Laila. Vamos pensar na Laila, ela é uma TEC, é uma Dachshund, que a gente sabe a predisposição racial, então começa pela predisposição. Mas pode ser um vira-lata também, que não tem, em tese, a predisposição racial, mas a gente precisa entender que de filhote, o que precisa ser feito para garantir a saúde inicial. Então, a gente entrega um plano de cuidado para aquele tutor para garantir a saúde inicial dele. Então, precisa fazer vermífugo, com qual frequência precisa fazer a vacinação. Estou falando de uma forma muito leiga e sem termos técnicos para facilitar a comunicação aí para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Depois da vacinação, qual é o momento que a gente precisa indicar a castração? Vamos indicar a castração? Quais os benefícios que a castração traz para o pet? O tutor precisa entender quais são os benefícios.
E se não castrar, o que pode acontecer? Precisa ficar tudo muito bem esclarecido, para que não haja dúvidas depois. E que doenças, o que pode acontecer caso ele não seja castrado? Castrou? Em que momento a Laila, é Laila, né? Isso. Em que momento a Laila, depois de castrada, a gente precisa se preocupar com a saúde oral? Saúde oral é um problemaço que os clientes, eles não se preocupam, eles só se preocupam por falta de orientação e por culpa nossa, às vezes, médicos veterinários, que a gente não tem o hábito, não estou generalizando, mas a gente não tem o hábito de toda vez, quando faz a avaliação, fala, olha, vamos fazer o tratamento periodontal, sim, vamos fazer a limpeza de tártaro. Ah, mas é novinho, tem 1 ano de idade, não precisa. Não, talvez já precise fazer uma limpeza de um grau muito leve, com uma anestesia inalatória segura, num tempo reduzido, né, que o risco seja menor, que não precise fazer extração de dente, e não chegar quando tiver numa idade mais avançada, que é o que começa a incomodar o tutor, que é o hálito. O hálito do pet. O hálito, porque dorme na maioria das vezes juntos. A maioria dos tutores que trazem os pets pra gente, não tem mais o cachorro que fica lá no quintal, comendo fubá e guardando a casa. Acabou. Não existe mais. É difícil hoje em dia, quando a gente transita pela rua, ver as casas que tem cão bravo, cuidado. Gente, hoje em dia é muito difícil ver essa sinalização. Por quê? Porque os cachorros estão dentro de casa. E só incomoda o tutor quando o hálito começa a incomodar, e tá errado. A gente precisa fazer essa prevenção da saúde oral quando a gente começa a observar que tem placas bacterianas, que tem cálculos, que pode migrar para a corrente sanguínea, afetar outros órgãos. Então a gente trabalha na prevenção e na segurança do paciente. Então todo esse plano de cuidado a gente individualiza de acordo com o paciente, de acordo com a raça, de acordo com a idade. Mas se ela chegar pra gente bebezinha, a gente vai poder criar a relação, né, do médico da família, que é o que a gente está falando, e todo esse estreitamento em relação à personificação, né? Vamos personalizar o atendimento dela até o finzinho da vida. E aí, quando é adulto, qual a frequência que precisa visitar o médico veterinário? Pelo menos 2 vezes. Quando é idoso, quantas vezes precisa visitar o veterinário? Chegou no fim da vida, mas ele está bem, ele tem um diagnóstico complicado, mas ele não precisa ser internado. Vamos indicar um paliativista. Vai sofrer, não vai passar por coisas, vamos melhorar a qualidade de vida. Então, tudo isso dá para a gente fazer em conjunto, em parceria, né? O tutor sendo muito bem esclarecido e tendo essa figura que é o médico veterinário, o generalista, o médico da família, o clínico geral, e em parceria com a equipe multidisciplinar. Então, essa parceria é muito importante para a gente poder garantir a saúde e a qualidade do paciente. E você que está nos assistindo aí, não se esqueçam do canal de cortes, tá? Do Pet Conecta. Vai lá no TikTok, né, Gui? TikTok. Vai no TikTok, tem cortes lá que já viralizaram, né? Já mais de 300 mil? 300k, né? Quase 300 mil já visualizações, tá? Tá muito legal, eu acompanho, tô até copiando, viu? Fazendo no meu também. Tá muito certo. Bacana, tá? Então vai lá, tá, galera? Canal de corte do Pet Conecta no TikTok. E aí, Gui, o que a gente tem aí para... Eu queria falar um pouco sobre os protocolos mesmo, como funciona ali, a parte, porque quando eu estive lá, o Centro de Excelência, pelo menos da Ricardo Jafé, é totalmente pensado no atendimento do início ao fim, desde ali da entrada do animal, da recepção, até toda essa parte interna ali do desenvolvimento de protocolo de atendimento do cliente, né? Gui. Eu vou contar para vocês então um pouquinho do bastidor, porque eu acho que é importante vocês entenderem os bastidores, né, que é como a gente trabalha para conseguir entregar na ponta, que é quem está na operação no dia a dia. Então a gente, como eu falei no início, né, eu estou responsável pelo setor de qualidade, então dentro da empresa a gente tem um setor específico que cuida, que mira na qualidade, então é o setor de processos técnicos e qualidade, de serviços, não é só da parte de veterinária, então é de serviços, tanto banho-tosa, quanto centro veterinário, quanto a parte de adestramento, enfim, né, tudo que agrega dentro do nosso ecossistema da Pets. E aí a gente tem pessoas responsáveis por algumas atividades, né, grandes atividades. Então tudo começa com o nosso núcleo de conhecimento. E o núcleo de conhecimento, o que seria? Ter processos bem estabelecidos. Então a gente precisa ter pessoas que foquem em processos, tanto processos de atendimento, quanto processos que sejam os protocolos de atendimento. E processo é o como atender o cliente, né? Qual é a melhor forma de atender o cliente?
é chamar o pet pelo nome, é se identificar, né, se apresentar para o tutor, coisas básicas, né, que o básico parece ser tão óbvio que não precisa ser dito, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito e a gente precisa padronizar. E por que essa nossa preocupação de padronização? A rede vem crescendo muito, a gente tem muitos médicos veterinários dentro da rede. Para vocês terem uma noção de volumetria, a gente está com aproximadamente 1.000 médicos veterinários. Dentro, né, de clínico geral e médicos veterinários especialistas. Então, para a gente conseguir garantir esse padrão e essa qualidade, a gente precisa ter processos bem escritos. Então, essa área de núcleo de conhecimento escreve os processos e também a gente tem uma parte de educação continuada, que essa parte de educação continuada tem a preocupação de escrever os protocolos técnicos. E aí, esses protocolos técnicos é o que vai auxiliar o médico veterinário na ponta a poder guiar em seu tratamento. A gente não cria os protocolos para engessar um médico veterinário, porque senão cria um certo desconforto. Falar, eu me formei, agora eu preciso acatar o que foi dito pela empresa. Mas eles se sentem muito confortável, a equipe se sente muito confortável em receber esses protocolos, primeiro porque a gente não faz só dentro da nossa área. Quando a gente faz, a gente pega algumas outras pessoas que são referência no assunto para nos ajudar na validação. Então, isso cria uma certa credibilidade e não é meio que goela abaixo que a gente entrega os protocolos. E, além disso, esses protocolos eles são baseados em referências de literatura, em guidelines, então estão bem atualizados. E cada ano a gente vem atualizando. Então, não basta ter feito no ano de 2020 o protocolo e achar que em 2023 ele está atualizado e que não precisa nada ser feito. Então, a gente também tem um setor de revisão e de atualização. Principalmente protocolo de vacinação, que a maioria das pessoas acham, vacinação é super tranquilo, né? Imagina, vacinação é um desafio, que a cada ano tem as suas diretrizes, né, as suas mudanças. Então, o setor precisa estar sempre muito bem atualizado e reciclado. Então, criação de protocolos, de POPs, né, procedimentos operacionais padrão. Então, é toda a parte de criação de conteúdo. Criação, atualização, revisitação. E também a gente tem uma outra área que é responsável pela parte de auditoria, que é a parte, a gente não gosta de falar que é a vistoria. A gente checa os prontuários para entender se os protocolos que a gente instituiu dentro da empresa, eles estão sendo seguidos de forma adequada, se o nosso padrão de atendimento ele vem sendo estabelecido, se a gente precisa fazer algum ajuste dentro do nosso protocolo. Então, acaba sendo um termômetro até para a nossa área, para entender se o que a gente criou está sendo seguido. E se não está sendo seguido, a gente tenta entender o motivo pelo qual não está sendo seguido. Às vezes porque precisa de alguma atualização, ou porque o veterinário não concorda, e a gente consegue fazer uma discussão. Também a gente se preocupa em ter uma parte de regulação junta médica, então a gente consegue, em alguns casos mais desafiadores, a gente consegue reunir com alguns médicos veterinários que é referência dentro da Seres, para conseguir discutir e trazer melhorias dentro desses casos, para que a gente possa multiplicar para os demais que a gente vai atender. Então, aprendizado mesmo, com reuniões clínicas e tudo mais. Então, tudo isso para fortalecer o atendimento na ponta. Além das auditorias de prontuários, a gente também tem o hábito de fazer visitas nas unidades, principalmente focando nos hospitais veterinários, para ver se os padrões estão sendo seguidos, tanto padrão de atendimento quanto de processos que foram estabelecidos, com checklists. Então a gente consegue monitorar indicadores com relatórios e tudo mais. Então acho que ficou uma coisa bem organizada e o time consegue, tanto o time do meu setor de qualidade, quanto quem está na ponta, que são os médicos veterinários e demais, tem acesso a essas informações. Então é bom que tenha essa troca, esse feedback. E o apoio também que a gente dá para as demais áreas, né, da empresa como um todo. Então, desde a parte de validação de conteúdos, tudo que vai para as mídias, então tem todo esse suporte e amparo técnico que a área de qualidade dá. E tudo isso reflete no quê? Reflete na segurança do paciente. Algo muito novo, só para finalizar e eu não me estender demais, que eu acabo me empolgando, né, dentro do meu setor, e que é uma construção, a gente vem construindo o setor de qualidade.
ele vem crescendo desde 2018, né? A gente começou com uma equipe muito enxuta e hoje em dia a gente tem mais pessoas para conseguir assumir todas essas caixinhas que eu venho falando para vocês. Não sei se vocês conseguiram imaginar as caixinhas das pessoas em cada responsabilidade. E a última, mas não menos importante, mas que é nova, que está em implantação, é o núcleo de segurança do paciente. Que isso não existe na medicina veterinária. Já tem, e é uma obrigatoriedade dentro da medicina humana, a gente está implantando na medicina veterinária. Então, a gente está construindo um núcleo que vai focar a segurança do paciente. E como que vai funcionar? A gente vai disponibilizar para o time um formulário, onde nesse formulário eles têm a liberdade para notificar qualquer evento adverso, qualquer ocorrência que for acontecer com os pacientes ou com os colaboradores, para mandar direto para esse núcleo. Esse núcleo vão ter algumas pessoas específicas envolvidas que vão receber, fazer a análise, a tratativa, a investigação, para entender que tipo de melhoria a gente precisa fazer dentro do processo e evitar que isso ocorra novamente. Não é um canal punitivo, é um canal orientativo e de melhoria contínua mesmo dentro do setor de qualidade. Caramba, você falando tudo isso, eu vejo que a medicina veterinária no Brasil está muito além do que a gente imaginava, né? Eu acho legal, porque não tem como não fazer o paralelo com o humano, né? Não, e a gente tem essa preocupação mesmo, a gente quer tirar o que tem de melhor da medicina humana. O que não tem a gente deixa pra lá, né? Mas o que tem de melhor a gente quer copiar, sim. É a preocupação, né? E acho que tudo isso que ela falou é dar tranquilidade pro tutor, né? Pra que caramba. hoje considera o animal um filho, de poder levar e confiar no espaço e saber que vai ser... O cara chegou lá, ele vai saber que vai ser atendido num centro veterinário da Seres, então é excelência no atendimento, tudo isso, e que ele vai ter o melhor atendimento possível ali com o seu pet, né? E você que vivencia isso, né, 24 horas por dia, como é que tá a medicina aqui no Brasil, né, comparada em relação lá fora? A gente tem um longo caminho pela frente, né? É um desafio e o desafio nosso maior é nessa questão preventiva. Por isso que a gente aqui da Seres, a gente vem criando alternativas para tentar trazer o cliente mais perto da gente e entender a importância da prevenção. Mas isso não seria cultural? Cultural. Mas a gente precisa também deixar de alguma forma a medicina um pouco mais acessível, né? Quando a gente fala da medicina preventiva. Então, quem sabe, né, com um plano de saúde. Plano de saúde é uma estratégia que a Pets vem desenhando, então tá no forninho, é um projeto que a gente vai ter. Não temos data ainda para quando que ele vai surgir, mas assim, estamos fortemente empenhados aí em startar em breve um plano de saúde para conseguir trazer de uma forma mais acessível essa medicina preventiva. Enquanto a gente não tem, a gente trabalha muito com essas linhas de cuidado que eu conversei com vocês, que é para personalizar o atendimento e deixar o tutor ciente que é muito mais fácil e acaba gastando menos se a gente conseguir prevenir do que esperar o paciente travar a coluna, por exemplo, e depois ter que arcar com uma cirurgia caríssima de coluna, as reabilitações. Então, eu acho que esse trabalho, essa comunicação é muito importante. Mas é um trabalho gradativo que a gente tem que fazer aos poucos mesmo, mas tem esse atraso, sim, se a gente for fazer essa comparação aqui no Brasil. Legal, nós estamos com o logo na tela aí, né, do Centro Veterinário Seres, e vocês têm parceiros também, né? Se você puder colocar, e a outro, queria que você comentasse aí pra gente dos parceiros de vocês, né? São as nossas aquisições, são as nossas marcas adquiridas. Então, quando a gente fala que o setor de qualidade não é só de seres, é de serviços, a gente envolve tudo, né? Envolve pets, banho-tosa, o setor de Adote Pets, que é um setor lindo, né? Um projeto social maravilhoso, que tem muitas adoções, assim, de cabeça não vou lembrar o número, posso pedir ajuda dos universitários depois, Ana, se você conseguir me falar os números aí, você me fala atualizado. 700 por mês, né? O Dr. Manrique está me passando a cola aqui, por volta de 700 adoções por mês, então assim, é um projeto muito legal, tem adoções, dá para fazer adoções online, preenchendo um formulário, onde faz toda uma entrevista do tutor para saber se realmente ele tem perfil para ficar com esse pet. Ou tem a adoção no presencial mesmo, onde ele pode ver na vitrine o pet, se apaixonar e levar para casa, mas também tem toda uma triagem por trás disso.
A nossa Cansei de Ser Gato, que é com o nosso CEO, o Chico. O que é o Cansei de Ser Gato? Conteúdo, o que é o projeto? nunca vi o Chico. Você precisa seguir. O Chico eu vi, mas é dentro do... E aí tem os produtos da Cansei de Ser Gato dentro da Pet, que são produtos assim, para quem tem gato. Você tem gato, Gui? Não. Cachorro. Gateira mas você também não, né? Gateira só a Priscila só, né? A Pri deve conhecer. São produtos o Chico assim... é demais, cara. O Chico é atraente. Ele bombou naquele meme que ele fica assim, ó, parece que ele tá reclamando, você lembra? E ele é o nosso CEO. Lembrei. O Sérgio perdeu a cadeira. O Chico é o nosso CEO. Depois siga, legal. tá? Siga o Chico. Vou seguir, sim. Cão Cidadão é uma empresa de adestramento com o Dr. Alexandre Rossi, o Dr. Pet. A Zidog também tem produtos junto com a Zinal, né? Fantásticos dentro da empresa. A Zidog Kitchen, alimentação natural, uma alimentação de ponta. Sou consumidor. Comecei a testar no meu cachorro idoso, não tem chance de voltar para ração, para outra ração. Ele viciou de uma forma. Consumidor? Você ou seu pet? Eu não. Mas dá que eu provei. Dá que eu provei. É que assim, você tem que estar acostumado a não comer coisa com muito sal, muito tempero, porque cebola não faz bem. É isso. Não tem tempero, mas se você quiser provar, pôr um azeitinho, um sal para provar. Gente, altamente proteico. Ótimo. Eu visitei a fábrica. Não, o Gui eu não duvido, não, porque o Gui é saudável, né? Então... Não, eu provei. Eu visitei a fábrica de ponta mesmo, e eles fizeram a gente provar para provar que realmente o produto tem qualidade. E o meu cachorro tá no finzinho da vida, né? E assim, eu tô deixando ele ter a qualidade de vida que ele merece. E ele viciou na Z-Kit e é isso que ele vai ter pro resto da vida dele. E são, só para ressaltar, que são kits, é isso? Que personalizados de alimentação? São frascos, potes de vidro com alimento natural dentro. E fica na gôndola mesmo, não fica armazenado na geladeira. Legal. Você só armazena na geladeira depois de aberto. E é uma embalagem super bacana. Tem as para adultos, né? Que adulto, aí tem idoso, acho que de baixa caloria também. Tem algumas variações, né? Isso. Bem legal. Eles estão estudando para ter outras variações, até pensando na parte mais terapêutica, mas aí são estudos que eles estão desenvolvendo para ter outras linhas. E a nossa linha de tapete, né? Tanto a Petix quanto a Super Secão. Todas as marcas são adquiridas pelo Grupo Pets. O nosso ecossistema completo, que é a nossa visão, né? Legal. Lembrando vocês o maior ecossistema. Que o programa inteiro tá passando, né? O QR Code aqui, o QR Code tá aqui na tela, tá? E você pode clicar aqui e migrar para o site dos Seres, né? Isso. Lá tem toda a informação. Tem todas as informações de Seres. Fala um pouquinho sobre os serviços que a gente tem, sobre a nossa estrutura também. Isso que o Gui falou é importante, né? É a nossa visão, né? Ser o maior ecossistema no segmento veterinário. E essas marcas aí nos ajudam nessa construção aí de fortalecer o ecossistema. Não, e ela falando dos protocolos de atendimento, eu vacino certo. Então, na verdade, eu sei que vocês vendem pacotes, né? Tem pacotes de vacina para ficar mais acessível também, né? Mas, sim, em outros lugares eu ia vacinar, eu chegava lá e pegar o cachorro, vacina. Você não pode fazer questionamento, porque senão é uma consulta, né? Eles consideram como uma outra consulta. Nos Seres, não. Para vacinar... eles olham o cachorro antes, eles param, tem toda uma anamnese ali. Para vacinar, a gente tem que fazer uma avaliação antes. Não porque o paciente ele pode não estar bem. E se eu vacinar o cachorrinho dele e não estiver bem? Ele pode ter uma reversão de virulência, ele pode desencadear uma doença, então eu preciso garantir que ele esteja bem para vacinar. E como que eu garanto? Fazendo uma avaliação, fazendo um exame físico completo e preenchendo toda a anamnese que o Gui falou na ficha. E aí depois eu vacino. E esse feedback é legal, né? Que vocês e aí recebem, o tutor né? Não é jabá, viu, gente? Não, é legal receber. Cliente, né? Eu não sabia que era cliente. Eu ia perguntar sobre isso, se vocês têm os feedback, né? Porque assim, geralmente quando vai no hospital é uma coisa tensa. Né? A maioria das vezes sim. Já é tenso, né? E de que forma que vocês conseguem amenizar isso, né? Desde que você falou, desde a abordagem, né? A assistência,
né? Deixando o tutor ali tranquilo, conversando. E depende, né? Depende do tutor. Tem tutor que gosta de conversar, tem tutor que é mais prático, que não tem tempo, que não quer conversar, quer receber tudo escrito. A gente precisa entender o perfil do cliente que a gente está lidando, né? E como a gente vai saber? Na primeira consulta, alinhando a expectativa, se apresentando e perguntando, né? Como que você prefere que a gente comece o nosso atendimento? Eu acho que isso é muito importante, né? É entender como que o tutor, né? A gente fala muito tutor, a gente evita de falar o cliente. Como que o tutor gostaria de receber o atendimento? Porque talvez para o Guilherme a melhor coisa seja a conversa mesmo. Para você, talvez, seja o escrito. Eu quero deixar tudo escrito porque eu vou chegar e vou entregar para minha mulher tudo que você está me falando, eu não estou entendendo mesmo, né? Então, é muito relativo. Mas Tô brincando. Tá vendo? Então, a gente precisa não dá para a gente engessar o atendimento pro tutor e pro paciente. Cada um é de um jeito, né? E até legal. Outra coisa que eu achei legal quando eu fui nos seres da Ricardo Jafé foi você ter recepções separadas para os felinos, um atendimento totalmente à parte, né? Isso. Porque são animais diferentes que os cães. Então, isso no protocolo de atendimento, eu acho que a gente estava até falando em off, é fundamental para os felinos, né? Porque eles ficam muito estressados, né? O gato ele requer um manejo, ele precisa, né, de um manejo diferente. E o tutor precisa entender que geralmente eles já sabem. O médico veterinário precisa receber esse treinamento e a gente oferece esse treinamento para a equipe. Inclusive, na Ricardo Jafé, a gente tem um certificado internacional, a gente conseguiu esse certificado de manejo, de atendimento do felino. Então, lá a gente tem essa certificação. E não só o médico veterinário, né, os auxiliares de veterinário, os estagiários, toda a equipe precisa entender que o manejo é diferente, até as meninas da limpeza, porque o cheiro também é um fator que estressa demais o felino. Então, imagina, mas se a tia da limpeza for passar um desinfetante, passar cheirinho, bom ar no consultório do felino, nossa, vai estragar todo o manejo que a gente já fez dentro daquele consultório. Então, entendem como é importante a gente ter uma equipe bem treinada e não só o médico veterinário. Todo o sistema, né? Desde a auxiliar de limpeza até a recepção, o médico veterinário, o auxiliar e a participação do tutor. Porque o tutor precisa entender como tirar o gatinho de casa para que evite o estresse dele na saída da casa dele, no transporte, até chegar no consultório, que muito bem dito pelo Gui, a gente tem sim uma sala de espera exclusiva para o felino nos nossos hospitais, um consultório exclusivo para o felino, e se precisar internar, né, que é mais difícil ter essa separação do tutor com o felino, mas em alguns casos não tem jeito, a gente precisa internar o felino para estabilizar, a gente também tem uma internação exclusiva. E aí com o ferormônio, né, um difusor que a gente coloca na parede para um cheirinho que tranquiliza e deixa o gato mais na paz. Legal. E para a galera que está assistindo, né, vamos recapitular aqui. Vocês estão em quantos estados? Vamos lá? Universitários? 15 estados? 15 estados. Isso, 15 estados. Tá, 15 estados. Então já são 15 hospitais e mais de 1.000... E só em São Paulo a gente tem 5 hospitais. Só em São Paulo são 5? Só em São Paulo 5 hospitais. E falando em unidades veterinárias, porque a gente não tem só hospitais, a gente tem clínicas ou consultórios, né? Dentro da... Porque clínicas a gente também tem centro cirúrgico, só que não funciona 24 horas e aí a complexidade de atendimento é mais baixa. Então a gente não faria procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Faria castrações, saúde oral, né, procedimentos orais. E consultórios é onde o procedimento é muito menos complexo, onde faz consulta de rotina, coleta de exames, vacinação, procedimentos mais simples, né, ambulatoriais. Ao todo, nós estamos em 128 unidades. Dessas 128, 15 são hospitais. E desses 15 hospitais, 5 são em São Paulo. Certo, Ayla? Falei certo. Isso aí. São resposta correta. São muitos números. Não dou mais conta de decorar tanto número assim. Não, mas é legal ver essa pulverização, né? Muito bom. Que dá esse suporte pro tutor que precisa do atendimento. Legal demais. Mais alguma pergunta aí, Gui? Você quer que a Ayla fala os estados que a gente tá? Pode falar. Vamos lá. Vamos lá, Ayla. Não, a gente cola, a gente é sincero quando a gente vamos cola. Lá. São Paulo, já acertei. São Paulo a gente acertou. Estamos em Salvador.
Salvador, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina e São Luís. Pegou o áudio aí, Ariel? Pegou? Então tá Sucesso. bom. Então é isso aí. Muito bom. Mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Acho que agora Fechou? o tempo correu contra a gente, né? É, não passou teria mais, rápido. mais teria. Mas é muito Passou bom, rápido. cara. A gente estava falando antes aqui, pouco tempo, né? Passa rápido. Mas legal, deu para passar as informações, né? Para o pessoal que não conhece, conhecer. Com certeza. Lembrando que o convite. QR Code está aparecendo na tela, tá? E a gente vai passar um vídeo, né? Deixa eu Falando só falar pouquinho. antes, eles podem também, ó, a gente já está com o credenciamento da PetVet, a nossa feira veterinária, que é focada para o mundo veterinário. Então, se você for veterinário, zootecnista, dono de clínica, dono de hospital, estudante de veterinária, são muito bem-vindos na nossa PetVet, que acontece de 16 a 18 de agosto. E eles vão ter E lá nós estaremos lá, né? um stand também. Então, se você quer saber mais, vocês Com fiquem à certeza. vontade de... Show A de gente bola. pode trocar figurinhas. E como eu disse, a gente vai passar um vídeo, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pro pessoal que está assistindo, conhecer, chamando o pessoal para conhecer, né? Os hospitais. Isso. Eu queria agradecer primeiro a participação aí, o convite de vocês terem nos chamado para falar um pouquinho sobre a nossa marca veterinária, né, sobre a excelência no atendimento, e o convite está aberto. Eu acho que tanto o médico veterinário, nosso colega, parceiro, se quiser marcar um dia para visitar a nossa rede, né, ela falou aí os estados que a gente está, então as portas estão abertas para conhecer a nossa estrutura. E até o tutor. Às vezes tem aquele tutor que tem receio, né? Eu preciso internar, mas eu não quero ficar separado, eu não quero internar porque eu não sei onde ele vai ficar. As portas estão abertas também para conhecer a nossa estrutura e até conhecer a equipe e quem vai ficar com o paciente que vai cuidar, tá? A gente tem muita preocupação de trabalhar com transparência. Agora vocês vão ver no vídeo e vão entender um pouquinho, quando a gente fala de transparência, o que eu estou falando para vocês. Mas foi um prazer e eu acho que a gente pode depois nos próximos aprofundar mais aí, se caso tenha ficado dúvida, eu não sei se depois o público interage, pergunta alguma coisa, e eu estou à disposição. Legal, tá muito obrigado, viu? Imagina, Obrigado pela participação. Obrigado, Gui. Eu que agradeço. Valeu, é isso aí, pessoal. Ó, vai passar o vídeo para vocês, então dá só uma olhadinha na excelência do Centro Veterinário Seres. Até a próxima, valeu, fui! Do procedimento simples ao tratamento de alta complexidade, o Centro Veterinário Seres tem tudo o que seu paciente precisa. Focado no bem-estar dos animais, o hospital possui sala de espera e consultório exclusivos para felinos com uso de feromônios artificiais, evitando o estresse e permitindo atendimento e diagnóstico mais precisos. A área de internação é ampla. Com estrutura em vidro e uma ala central para atendimentos emergenciais, ela oferece visão 360 para assistência ágil e permite que nossos veterinários realizem reuniões clínicas e boletins para tutores e colegas na estação médica. Aqui, as internações também são separadas. Além da área infecto, cães e gatos possuem recintos hospitalares exclusivos com equipamentos para monitoramento e profissionais especializados para dar toda a segurança ao paciente. Já o centro cirúrgico tem estrutura completa para a realização de diversos procedimentos por nossos cirurgiões altamente qualificados. Com entrada e saída separadas, permite que o fluxo seja ágil, aumentando a produtividade e evitando contaminação cruzada. Nas salas de imagem, equipamentos de última geração como o de tomografia com 16 canais, reconstrução 3D e imagem bidimensional permitem uma gama de exames que podem ser realizados com agilidade. Além disso, nossa equipe multidisciplinar está preparada para oferecer tratamento em diversas especialidades, com um time de veterinários capacitados para realizar exames em horários flexíveis, usando ferramentas de telemedicina. Nossa unidade também realiza procedimentos de reabilitação e quimioterapia, com capela para manipulação de acesso exclusivo da equipe oncológica. Em nosso laboratório próprio, realizamos exames emergenciais 24 horas por dia, com estoque de bolsa de sangue para transfusão, point of care e uma equipe de veterinários especializados em análises clínicas, disponível durante 12 horas. Tudo com a transparência de um hospital veterinário que atua com ética, garantindo a segurança dos pacientes encaminhados e mantendo uma relação de confiança com médicos veterinários externos. Seres.
Nosso instinto é cuidar.